Há verdades neste mundo que a maioria das pessoas simplesmente não está preparada para ouvir. Verdades que não aparecem em livros escolares, que nenhum mentor superficial terá coragem de revelar, e que certamente aquelas pessoas falsas que um dia caminharam ao seu lado fariam de tudo para manter escondidas. Porque se você realmente compreendesse essas verdades, se elas penetrassem profundamente na sua consciência e nos seus ossos, como eu sei que podem penetrar, você se tornaria alguém impossível de manipular. E isso, curiosamente, é exatamente o que o universo tem preparado para você. Hoje eu não estou aqui para oferecer frases motivacionais vazias, nem promessas fáceis de que tudo ficará bem. Não vim distribuir conforto barato, acompanhado de aplausos. O que trago é algo muito mais profundo e muito mais verdadeiro. Algo que você já sente há muito tempo, mesmo que ninguém tenha tido a coragem de colocar em palavras claras. Estou aqui para falar sobre o poder silencioso que habita dentro de quem foi escolhido pela própria experiência da vida. Um poder que não precisa ser anunciado em voz alta, que não precisa de palco nem de reconhecimento público. Ele se move como um rio subterrâneo, invisível para os olhos distraídos, mas forte o suficiente para mover montanhas inteiras, sem fazer alarde. Você nunca foi uma pessoa comum. Talvez tenha tentado parecer comum por um tempo, talvez tenha permitido que outros acreditassem nisso. Mas no fundo do seu ser sempre existiu uma percepção diferente. E em algum lugar dentro de você, naquele espaço que você raramente mostra ao mundo, você sempre soube disso. Houve pessoas na sua vida que acreditaram que tinham você completamente sob controle. Pessoas que construíram sua confiança, sua identidade e até seu sentimento de superioridade com base na versão de você que imaginavam conhecer. Elas apostaram que você seria previsível. Apostaram que suas reações seriam sempre as mesmas. Apostaram que sua lealdade, sua paciência e sua presença eram recursos infinitos que poderiam usar sem enfrentar qualquer consequência. O que torna essa história realmente fascinante é que o momento em que perceberam que estavam erradas não aconteceu com drama, gritos ou confrontos explosivos. Não houve um espetáculo emocional. O que aconteceu foi muito mais poderoso do que qualquer discussão poderia ter sido. Foi silêncio. Uma calma tão precisa, tão firme e tão absoluta que atravessou a ilusão delas como uma lâmina invisível. Essa tranquilidade inesperada cortou mais fundo do que qualquer palavra dura teria conseguido cortar. Esse foi o seu checkmate. E se em algum momento você duvidou da importância desse instante, se já se perguntou se aquilo realmente marcou algo ou se valeu a pena agir daquela forma, escute isto com atenção. Aquele movimento não apenas encerrou um capítulo da história, ele revelou toda a narrativa, ele expôs aquilo que antes estava escondido, ele mostrou a verdade sem precisar levantar a voz. E desde então, estejam onde estiverem, essas pessoas ainda pensam em você. Não é necessariamente saudade romântica, nem arrependimento verdadeiro no sentido mais nobre da palavra. O que permanece nelas é outra coisa. Você quebrou algo dentro delas que não sabem como consertar. A crença de que tinham você completamente decifrado. Existe até uma explicação psicológica para isso. A mente humana tende a se fixar muito mais na pessoa que revelou sua fraqueza do que na pessoa que simplesmente causou dor. A dor com o tempo se dissolve, mas a exposição da própria vulnerabilidade deixa uma marca profunda. E foi exatamente isso que você fez, mesmo sem teatralidade. Sua saída foi limpa, precisa, quase silenciosa. Não houve espetáculo, não houve vingança dramática, apenas um movimento claro de quem finalmente enxergou o jogo inteiro. E essa clareza deixou uma impressão que nenhuma distração, nenhuma nova companhia e nenhum passar de anos consegue apagar completamente. Hoje vamos olhar diretamente para essa verdade. Vamos entender por que certas pessoas simplesmente não conseguem esquecer você. Vamos compreender por que aquele momento final continua ecoando dentro delas como uma notificação que não pode ser ignorada. Porque quando alguém rompe uma dinâmica de manipulação com lucidez, algo fundamental se transforma no campo psicológico de todos os envolvidos. Quando essas pessoas entraram na sua vida, elas acreditavam que já sabiam quem você era. Construíram uma imagem baseada em suposições, nas primeiras versões de você que conheceram, nos padrões que pensavam ter decifrado. Com essa imagem em mente, começaram a mover as peças como se estivessem diante de um tabuleiro invisível que apenas elas conseguiam enxergar. Pensavam controlar a narrativa,
Acreditavam que suas estratégias, seus jogos de poder e suas manipulações calculadas mantinham você exatamente onde desejavam, previsível, administrável, contido. O que elas nunca calcularam foi o momento em que você começaria a ver tudo com clareza. Não foi um despertar dramático, nem uma declaração pública de independência. Foi algo muito mais sutil, quase imperceptível para quem estava de fora. Um momento interno de lucidez silenciosa. E justamente por ser silencioso, esse momento se tornou infinitamente mais devastador para quem acreditava controlar a história. Porque quando alguém finalmente entende o jogo sem anunciar que entendeu, o tabuleiro inteiro muda antes mesmo que os outros percebam que a partida acabou. Em algum momento, quase sem perceber, você simplesmente começou a se mover de maneira diferente. Não foi uma mudança barulhenta nem dramática. Foi algo muito mais poderoso do que isso. Suas respostas passaram a vir de um lugar que eles não conseguiam reconhecer. Havia uma calma em você que parecia inexplicável, uma serenidade que não cabia nos padrões que eles haviam criado sobre quem você era. Enquanto eles ainda tentavam provocar reações previsíveis, você já não reagia como antes. Observava, analisava e seguia adiante com uma precisão que ninguém ao redor conseguia antecipar. Era como se, de repente, você estivesse jogando em um tabuleiro completamente diferente, enquanto eles continuavam presos às regras antigas que acreditavam dominar. E então chegou o momento decisivo. O momento em que você fez o movimento final. Não houve gritos, não houve confronto teatral, não houve necessidade de provar nada. Você apenas se afastou com a tranquilidade de alguém que já tinha visto o final da partida vários movimentos antes. Aquele tipo de serenidade que só pertence a quem finalmente compreendeu o jogo inteiro. E foi exatamente nesse instante que algo dentro dele se partiu. Não foi uma quebra emocional comum, não foi tristeza nem arrependimento. Foi algo mais profundo, mais silencioso e muito mais perturbador para o ego deles. O que se quebrou foi a ilusão de superioridade que haviam construído durante tanto tempo. Para alguém que baseou todo o seu poder na crença de ser o mais inteligente da mesa, descobrir que estava sendo observado o tempo todo é uma ferida que não cicatriza facilmente. Desde então, a mente deles tenta reconstruir cada detalhe da sua saída como se fosse um quebra-cabeça impossível. Eles se perguntam, quando exatamente você começou a perceber o jogo? Tentam identificar o momento em que você deixou de ser previsível. Perguntam a si mesmos como você conseguiu permanecer tão tranquilo enquanto tudo ao redor parecia carregado de tensão. Essas perguntas os acompanham porque revelam uma verdade que eles não querem admitir em voz alta. A verdade de que, enquanto eles acreditavam estar executando movimentos brilhantes, você já estava observando o tabuleiro inteiro. Você viu as estratégias, reconheceu os padrões, catalogou cada gesto e cada tentativa de manipulação. E em vez de explodir ou reagir impulsivamente, você escolheu algo muito mais poderoso: evoluir. Esse tipo de inteligência silenciosa é algo que o ego não consegue compreender. A capacidade de enxergar sem reagir imediatamente, de entender sem anunciar, de saber exatamente quando agir e quando apenas observar. Quando você saiu, não apenas deixou aquele cenário para trás, você revelou tudo sem precisar pronunciar uma única palavra. E quando alguém é exposto dessa forma, sem confronto direto, a memória disso se torna impossível de apagar. Mas, na verdade, isso foi apenas o começo. Porque o que realmente consome essas pessoas por dentro não é o que você deixou para trás. O que as destrói lentamente é aquilo que você levou consigo. E o que você levou foi algo que eles nunca imaginaram que existia. Uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais forte, mais íntegra, mais consciente e infinitamente mais livre do que aquela que eles pensavam conhecer. Durante muito tempo eles haviam construído a sensação de controle sobre a versão antiga de você. Aquela versão que ainda carregava dúvidas, que às vezes hesitava, que ainda podia ser afetada pelas pequenas estratégias e jogos emocionais que usavam. Aquela versão parecia previsível para eles, parecia manipulável, mas essa versão não existe mais. Ela se foi no momento em que você decidiu atravessar o fogo da experiência e sair do outro lado transformado. Porque o crescimento verdadeiro nunca pede permissão. O crescimento não negocia com as expectativas que os outros criam sobre quem você deveria ser. Ele simplesmente acontece, chega silenciosamente, quase imperceptível no começo, mas quando finalmente se revela,
transforma tudo ao redor de maneira irreversível. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Quando sua consciência mudou, quando sua visão se ampliou, o terreno em que eles pisavam deixou de ser sólido. As mesmas estratégias que antes funcionavam começaram a perder completamente o efeito. As manipulações que antes causavam confusão passaram a parecer transparentes, quase previsíveis. Era como se o mapa que eles tinham sobre você tivesse se tornado inútil da noite para o dia. E essa é uma sensação profundamente assustadora para quem acreditava conhecer cada uma de suas reações. Porque isso significa algo muito difícil de aceitar. Significa que talvez eles nunca tenham conhecido você de verdade. Significa que o controle que acreditavam possuir não passava de uma ilusão construída sobre um momento específico da sua vida. Uma ilusão sustentada por limitações temporárias que você carregava enquanto ainda estava aprendendo. Quando essas limitações desapareceram, a ilusão desapareceu junto. Agora eles vivem em um mundo onde a pessoa que pensavam entender já não existe mais. E não existe nenhum caminho para recriar aquela versão antiga. Não há como voltar atrás no tempo. A versão de você, que caminhava por aquele território aceitando silenciosamente certas dinâmicas, agora caminha por um mundo completamente diferente. Um mundo que eles não conseguem alcançar. E cada vez que tentam encontrar uma maneira de voltar àquele ponto do passado, só encontram silêncio. Apenas o eco distante de algo que um dia foi possível e que agora já não existe mais. Esse eco os acompanha, invade seus pensamentos, aparece nas horas em que menos esperam. É por isso que continuam pensando em você. É por isso que continuam tentando entender o que aconteceu. E essa, genuinamente, é a prova de que sua evolução foi real, foi completa. Agora, eu também sei que existem pessoas lendo ou ouvindo estas palavras que ainda sentem que estão caminhando sozinhas nesse processo. Pessoas que enxergaram o jogo, que entenderam a dinâmica, que executaram o movimento final e seguiram adiante, mas que ainda carregam dentro de si o peso de tudo o que viveram. Porque crescer dessa forma exige força, exige consciência e muitas vezes também exige um espaço onde seja possível processar a experiência. Um espaço onde seja possível falar com outras pessoas que também passaram por algo semelhante. Pessoas que entendem esse tipo de jornada porque também caminham por ela. Pessoas que reconhecem o olhar de quem foi forjado pela experiência e transformado pela própria evolução. Se você sente que essas palavras ressoam dentro de você, então talvez este seja o momento de dar o próximo passo. No link fixado deste vídeo, você encontrará o chamado Protocolo 777, um conjunto de conhecimentos que durante muito tempo foi mantido distante de pessoas como você. Conhecimento sobre limpeza de karma, sobre proteção energética, sobre como reconhecer as serpentes antes que elas consigam se aproximar o suficiente para ferir. Ferramentas para identificar manipulações, neutralizar inveja e compreender as dinâmicas invisíveis que moldam muitas relações. Esse é o tipo de conhecimento que muda completamente o jogo. Não porque transforma você em alguém reativo, mas porque ensina algo muito mais poderoso, como deixar de reagir ao caos e começar a orquestrar sua própria realidade com clareza, consciência e propósito. Se você sente que chegou até aqui por um motivo, então talvez esteja pronto para descobrir o que vem depois. O primeiro passo está no link fixado. Agora precisamos falar sobre algo que muitos escolhidos só compreendem depois que já atravessaram a experiência: o poder de revelar sem expor. À primeira vista, essas duas coisas parecem semelhantes, mas na realidade existe entre elas uma diferença profunda, quase invisível para quem nunca viveu esse nível de consciência. Expor alguém é algo barulhento, dramático, público. É colocar a pessoa no centro de um palco e apontar o dedo diante de todos, levantar acusações, contar histórias, reunir provas, transformar tudo em confronto aberto. Às vezes o mundo funciona assim, e em certos momentos isso pode até parecer necessário, mas o escolhido não opera nesse nível. O escolhido revela, e revelar é uma arte silenciosa, poderosa, impossível de ser manipulada. Revelar significa viver de forma tão alinhada com a própria verdade, existir com tanta integridade, manter limites tão claros e ações tão consistentes, que o contraste com o comportamento dos outros se torna impossível de ignorar. Você não precisou levantar a voz, não precisou escrever longos desabafos nas redes sociais, não precisou convocar testemunhas nem construir uma narrativa de defesa.
Você apenas continuou sendo exatamente quem é. E, curiosamente, isso foi suficiente para que a verdade dos outros se mostrasse sozinha, sem esforço, sem espetáculo. Cada limite que você colocou funcionou como um espelho. Cada decisão tomada com consciência iluminou áreas que antes estavam escondidas na sombra. E o que realmente incomoda quem tentou te manipular não é algo que você disse, mas exatamente aquilo que você nunca precisou dizer. Porque na presença de alguém que vive em coerência, as máscaras começam a escorregar. A manipulação fica evidente. As pequenas encenações de poder perdem a força. Os jogos silenciosos deixam de funcionar. Não porque você os denunciou, mas porque a atmosfera criada pela sua postura tornou impossível esconder aquilo que sempre esteve ali. Isso é o que realmente corrói quem esperava continuar operando nas sombras. Saber que alguém enxergou tudo com clareza absoluta. Saber que essa pessoa não precisou buscar vingança, não precisou lutar nem provar nada, porque a própria verdade fez o trabalho que precisava ser feito. E existe algo ainda mais desconcertante nisso. Mesmo depois que você se afastou, o reflexo que deixou continua existindo. Não é algo que possa ser apagado ou negociado. Não foi uma exposição construída com exagero ou raiva. Foi apenas consciência, presença e a força tranquila de uma integridade que levou anos para ser construída. Cada dia que passa sem você, cada interação que essas pessoas têm com o mundo, as leva de volta ao mesmo ponto de lembrança. Elas recordam como agiam quando você estava por perto. Recordam as pequenas manipulações, as atitudes mesquinhas, os jogos que tentaram sustentar. E essa memória não desaparece, porque agora existe uma referência diferente gravada na consciência delas. Você não apenas saiu da situação, você revelou aquilo que estava escondido em sua forma mais pura. E algumas revelações, uma vez vistas, nunca mais podem ser ignoradas. Agora existe outro aspecto que precisa ser entendido. Algo que a maioria das pessoas interpreta de forma completamente equivocada. O poder da precisão. Quando alguém espera que você perca o controle, que exploda emocionalmente, que reaja com raiva ou desespero no pior momento possível, o que essa pessoa realmente está procurando é combustível. Manipulações precisam de reação para sobreviver. Elas precisam de emoção, de conflito, de algo que possa ser usado depois como argumento ou narrativa. Precisam de material para distorcer, reinterpretar e transformar em vantagem. Mas quando não encontram reação, quando não recebem o espetáculo que esperavam, ficam completamente desarmadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Você não ofereceu nada. Cada palavra que saiu de você foi escolhida com intenção. Cada silêncio carregava uma estratégia invisível. Cada movimento foi feito a partir de uma clareza interna que eles simplesmente não conseguem reproduzir. Não houve desperdício de energia emocional. Não houve explosões impulsivas que depois precisassem ser recolhidas do chão. Houve apenas precisão. Houve controle disfarçado de calma. Houve a serenidade silenciosa de alguém que já compreendeu o final da partida muito antes dos outros perceberem que estavam jogando. E essa precisão não apenas bloqueou as tentativas de manipulação, ela as tornou ainda mais visíveis. Cada armadilha preparada ficou evidente quando colocada diante da sua tranquilidade. Cada movimento apressado deles apareceu claramente contra o fundo limpo da sua consciência. Agora eles não conseguem deixar de pensar nisso. Perguntam a si mesmos em que momento perderam o controle, quando exatamente o jogo virou, em que instante o equilíbrio mudou sem que percebessem. Porque a verdade é que o que realmente assusta as pessoas não é a fúria, não é a vingança, nem a confrontação direta. O que realmente provoca desconforto profundo é o controle silencioso, a calma que não pode ser provocada, a presença que não se desequilibra. É não conseguir prever o próximo passo. É perceber tarde demais que estavam tentando manipular alguém que já havia vencido antes mesmo do jogo começar. Você não foi uma tempestade que eles pudessem enfrentar ou perseguir. Você foi exato, calculado, firme como uma montanha. E algumas presenças, quando alcançam esse nível de consciência, simplesmente se tornam impossíveis de mover. Escucha con atención, elegido, porque hay algo que las serpientes nunca admiten en voz alta, pero que permanece grabado en su mente como una pregunta que no deja de perseguirlas. Una pregunta que aparece en los momentos de silencio, cuando ya no hay distracciones ni ruido alrededor. Se preguntan cómo fue posible que alguien tan leal, tan constante,
tan dispuesto a sostener la relación incluso en los momentos más difíciles, simplemente decidiera marcharse con una calma que ellos jamás imaginaron? Esa pregunta se convierte en un eco que los acompaña a donde vayan. Y para entenderlo de verdad, tenemos que hablar de la lealtad, porque la lealtad del elegido siempre ha sido el recurso favorito de las serpientes. La admiran, sí, pero no desde el respeto, sino desde la conveniencia. La utilizan como una herramienta, como una protección, como una red de seguridad que creen que siempre estará disponible. Se alimentan de ella, construyen su comodidad emocional sobre la idea de que tu paciencia es infinita, de que tu tolerancia no conoce fronteras, de que por más veces que crucen una línea, tú seguirás ahí, sosteniendo el vínculo, intentando comprender, intentando reparar lo que ellos mismos rompieron. Esa creencia es el pilar silencioso de su poder. Durante mucho tiempo funcionó porque tu naturaleza te llevaba a dar oportunidades, a escuchar antes de juzgar, a creer que la historia compartida tenía un peso suficiente para justificar otra oportunidad más. Pero llega un momento inevitable en el camino del elegido en el que esa dinámica se rompe. Y lo curioso es que no sucede con un estallido dramático ni con un conflicto escandaloso. No hubo gritos, no hubo amenazas, no hubo una escena cargada de reproches. Fue algo mucho más profundo y más definitivo. Simplemente llegó el instante en el que dejaste de aceptar lo inaceptable. No lo anunciaste con discursos, ni lo acompañaste con explicaciones interminables. Solo decidiste que tu paz ya no podía seguir dependiendo del comportamiento impredecible de otros. Ese cambio fue silencioso, pero su impacto fue devastador para quienes se beneficiaban de tu paciencia. Porque cuando alguien deja de tolerar lo que antes toleraba, cuando alguien deja de justificar lo que antes justificaba, se rompe la ilusión que sostenía toda la dinámica. Ellos descubrieron, quizá demasiado tarde, que la lealtad no es un cheque en blanco, que la paciencia tiene una frontera invisible, que, cuando se cruza demasiadas veces, termina convirtiéndose en una línea definitiva. Y cuando esa línea aparece, no lo hace con ruido, aparece con una serenidad que corta más profundo que cualquier discusión. Lo que verdaderamente los persigue ahora no es simplemente el hecho de que te hayas ido. Lo que los inquieta es la forma en que lo hiciste. Te fuiste sin vengarte, sin intentar humillar a nadie, sin crear un espectáculo alrededor de la ruptura. Te fuiste mostrando, con tu calma y tu dignidad, que las consecuencias existen incluso cuando nadie las grita. Y esa lección se grabó en su conciencia con una claridad imposible de ignorar. Cada vez que intentan reconstruir la historia en su mente, cada vez que buscan un culpable externo para justificar lo que ocurrió, terminan encontrándose con la misma verdad. Tu lealtad tenía un límite. Ellos decidieron cruzarlo una y otra vez hasta que ese límite finalmente se cumplió. Y cuando el límite se cumple, no hay negociación posible. No es una advertencia escrita con lápiz que pueda borrarse con el tiempo. Es una marca tallada con cincel en la memoria de quienes pensaban que tu permanencia era incondicional. La versión de ti que caminó lejos de esa dinámica con serenidad, con la seguridad de quien finalmente entiende su propio valor, es la versión que permanecerá en su recuerdo mucho después de que cualquier drama se haya disipado. Pero hay algo más que debes escuchar ahora, porque es importante para tu camino. No tienes que seguir cargando esta experiencia en silencio. Durante demasiado tiempo la narrativa del elegido ha sido la de alguien que resiste solo, que soporta sin pedir ayuda, que procesa sus heridas en la privacidad de su propia mente. Las serpientes cuentan con ese aislamiento, confían en que te mantendrás apartado, en que no compartirás lo que has aprendido, en que continuarás enfrentando cada batalla emocional en soledad. Ese silencio les da ventaja. Por eso existen espacios donde esa dinámica cambia por completo. Comunidades donde quienes han vivido experiencias similares se encuentran, comparten señales, patrones, mecanismos de defensa que permiten reconocer las trampas antes de caer en ellas. Lugares donde el elegido deja de ser presa de las circunstancias y comienza a convertirse en el verdadero arquitecto de su propio destino. Porque cuando las personas correctas se reúnen, cuando el conocimiento se comparte, lo que antes parecía una carga individual empieza a transformarse en una fuerza colectiva. Y en medio de todo esto, hay una verdad que muchas veces pasa desapercibida: el vacío que dejaste cuando decidiste marcharte. La mayoría de las personas camina por la vida rodeada de ruido, de conexiones superficiales que parecen profundas, pero que en realidad funcionan por conveniencia.
Relaciones que existen mientras resultan útiles y desaparecen cuando dejan de serlo. Creen que están rodeados de vínculos auténticos, cuando en realidad lo que tienen son reemplazos temporales que llenan el tiempo, pero no el alma. En medio de ese paisaje llegaste tú, llegaste con una presencia auténtica, con una atención que no era superficial, con la capacidad rara de percibir lo que otros sentían incluso cuando no sabían expresarlo. Fuiste capaz de ver sus patrones sin juzgarlos, de escuchar más allá de las palabras, de responder a sus necesidades antes de que pudieran formularlas claramente. Les ofreciste algo que pocas personas experimentan de verdad, la sensación de ser comprendidos en profundidad. Por eso, cuando te fuiste, el vacío apareció de inmediato. No era simplemente la ausencia de compañía, era la ausencia de alguien que actuaba como espejo, alguien que podía reflejar sus verdaderas intenciones, incluso cuando ellos mismos no las entendían del todo. Al intentar llenar ese espacio con otras personas, comenzaron a notar algo incómodo. Las nuevas conexiones se sentían superficiales, repetitivas, sin la sustancia que antes daba sentido a las conversaciones y a los silencios compartidos. El silencio que dejaste no era un vacío simple, era un silencio lleno de significado, lleno de la memoria de lo que alguna vez fue una presencia genuina. Y ese tipo de ausencia, elegido, es la más difícil de reemplazar, porque no se trata de encontrar a alguien más, sino de aceptar que lo que ofreciste fue algo raro, profundo y extraordinario que não aparece duas vezes com facilidade. Há momentos na vida em que a ausência de alguém começa a pesar mais do que a própria presença que um dia existiu. Não porque essa pessoa tenha desaparecido silenciosamente, mas porque deixou para trás algo impossível de substituir. Quando você saiu, não levou apenas o seu lugar na história deles, levou também a clareza que representava. E essa clareza se transformou em um espelho incômodo, no qual eles agora são obrigados a se olhar. Cada tentativa de preencher o vazio com novos rostos, novas distrações, novas experiências aparentemente empolgantes, acabou revelando a mesma verdade desconfortável. Nada possuía a mesma profundidade, a mesma autenticidade, a mesma conexão silenciosa que existia quando você estava ali. E é justamente isso que se torna impossível de apagar. A lembrança de alguém que viu tudo, que compreendeu mais do que foi dito em palavras, que respondeu com paciência, maturidade e verdade, cria uma medida invisível contra a qual todas as outras experiências acabam sendo comparadas. Não se trata apenas de saudade, trata-se de consciência, porque quando alguém experimenta a presença de algo genuíno e depois o perde, o mundo nunca mais volta a aparecer igual. Você não foi apenas mais uma pessoa que passou pela vida deles. Você foi a demonstração viva da diferença entre ter alguém por conveniência e ter alguém que realmente importa. E essa diferença se transforma em um eco silencioso que os acompanha em todos os lugares. Mesmo quando tentam ignorá-la, mesmo quando fingem que seguiram em frente sem olhar para trás, existe algo dentro deles que reconhece o que foi desperdiçado. Não como um drama aberto ou uma confissão pública, mas como um pensamento persistente que aparece nos momentos de silêncio, nos instantes em que percebem que as novas conexões não alcançam a mesma profundidade. Esse tipo de fantasma não se expulsa com distrações. Ele permanece. Agora, precisamos falar sobre algo que poucas pessoas percebem até que seja tarde demais. As correntes invisíveis que a familiaridade cria. Porque há pessoas que dependem completamente da repetição dos ciclos. Elas se sentem seguras quando tudo permanece previsível, quando os papéis emocionais continuam exatamente os mesmos. Para elas, a história compartilhada funciona como uma espécie de jaula dourada, uma estrutura confortável que mantém tudo exatamente como sempre foi. É nesse espaço que as serpentes prosperam. Elas se alimentam da previsibilidade, da ideia de que o passado garante o futuro. Acreditam que o tempo vivido ao lado delas é suficiente para garantir que você nunca vai embora. Acreditam que a memória compartilhada é mais forte do que qualquer limite que você possa estabelecer. Assumem que a familiaridade emocional é uma espécie de contrato invisível que não pode ser quebrado. Mas o que elas nunca calcularam é que existe um momento na vida em que uma pessoa começa a enxergar além do hábito, um momento em que a consciência desperta e percebe que a repetição não é destino, que a conveniência não é amor, e que a segurança oferecida por certos ciclos é apenas uma ilusão confortável.
Quando você decidiu partir, o que aconteceu não foi apenas uma saída física, foi algo muito mais profundo. Foi o colapso completo da narrativa na qual elas confiavam. De repente, a história que acreditavam controlar deixou de funcionar. Você demonstrou, com uma simplicidade quase silenciosa, que o passado não significa posse. Que anos compartilhados não garantem permanência quando a alma evolui para um lugar que já não cabe dentro da antiga estrutura. Que a familiaridade perde completamente o poder quando a pessoa que você se tornou já não pode ser contida pelo papel que antes ocupava. Durante muito tempo, elas se acostumaram com uma versão sua que lhes era conveniente. Conheciam suas reações, antecipavam seus movimentos, contavam com sua presença dentro de um ritmo emocional que lhes dava segurança. Mas o que elas não perceberam foi que, enquanto tudo parecia igual por fora, algo dentro de você estava mudando profundamente. E quando essa mudança finalmente se tornou visível, não foi apenas uma pequena transformação, foi uma mudança de frequência. Você deixou de operar dentro do campo emocional onde elas tinham influência. Tornou-se alguém que já não reagia da mesma forma. Alguém cuja clareza tornava impossível a manipulação silenciosa que antes funcionava tão bem. E essa nova versão de você apareceu diante delas de maneira irrefutável, mais consciente, mais livre, mais inteira. Uma versão que elas não sabiam que existia até o momento em que perceberam que já não podiam alcançar LA. O que realmente as persegue não é apenas a sua ausência, é a consciência de que a certeza que tinham nunca foi real, de que a repetição não conseguiu cegá-lo, de que a rotina emocional que acreditavam permanente se dissolveu sem necessidade de conflito ou drama. As correntes invisíveis que pareciam tão fortes simplesmente deixaram de existir quando você decidiu caminhar além delas. E agora, cada nova pessoa que entra na vida delas carrega, inevitavelmente, o peso dessa comparação silenciosa. Não porque você esteja competindo ou tentando provar algo, mas porque aquilo que você representava não pode ser replicado artificialmente. Autenticidade não se imita, presença verdadeira não se fabrica. E por isso, muitas dessas novas conexões parecem superficiais quando colocadas ao lado da memória do que existia com você. Você quebrou o encantamento. E quando um encantamento se rompe, a realidade não volta a ser a mesma. Esse tipo de despertar não desaparece com o tempo. Ele se instala na consciência e permanece ali, como uma lembrança constante de que algo genuíno foi perdido. Mas agora preciso que você compreenda algo ainda mais importante. Saber disso não significa automaticamente estar protegido. Existe uma diferença enorme entre compreender o jogo e possuir as ferramentas necessárias para não ser afetado por ele novamente. Conhecimento sem proteção pode se transformar apenas em consciência da dor, e você merece muito mais do que apenas saber o que aconteceu. É exatamente por isso que certos sistemas de proteção foram criados. O chamado Protocolo 777 nasce dessa necessidade. Oferecer um tipo de blindagem que não funciona apenas no nível das ideias, mas no nível onde os ataques realmente acontecem, o psicológico, o energético e o espiritual. Porque a verdade é simples e desconfortável ao mesmo tempo. A inveja e o ressentimento das pessoas ao redor raramente desaparecem quando você cresce. Em muitos casos, eles aumentam. E é por isso que, para o escolhido, proteger sua evolução não é luxo, é necessidade. O escudo adequado não serve para alimentar medo, mas para garantir que nada do passado possa voltar a exercer o mesmo poder sobre sua vida. O caminho à frente exige consciência, mas também exige estrutura. Porque quando você entende o que realmente perdeu quem tentou te prender ao passado, começa a perceber algo ainda mais profundo, e essa é talvez a verdade mais difícil de aceitar, aquela que, uma vez compreendida, muda completamente a forma como você enxerga tudo o que aconteceu. Te trataron peor de lo que jamás merecieron recibir de ti. Y sin embargo, lo que más los persigue hoy no es el hecho de que te hayas ido, sino la manera en que los trataste mientras todavía estabas presente en sus vidas. Porque cuando todo se volvió confuso, cuando las máscaras comenzaron a caer y las actitudes revelaron su verdadera naturaleza, tú no descendiste al mismo nivel, no respondiste con veneno al veneno, no elegiste el camino fácil de la venganza, ni te rebajaste a las pequeñas guerras emocionales que muchas personas usan para sentirse poderosas por un instante. Permaneciste firme en algo mucho más raro, tu integridad. Los trataste con calma cuando la situación invitaba al caos,
con respeto cuando ellos ya habían perdido el suyo, con dignidad incluso en momentos en los que cualquier otro habría reaccionado con resentimiento. Y esa clase de comportamiento deja una huella que el tiempo no logra borrar, porque no nace de la debilidad, nace de una fuerza interior que la mayoría de las personas nunca llega a desarrollar. Hoy viven atrapados en una comparación constante. Cada conversación que tienen con alguien nuevo, cada relación que intentan construir, cada pequeña interacción cotidiana termina chocando inevitablemente contra el estándar que tú dejaste marcado. Y ese estándar no es ruidoso ni arrogante, es algo mucho más incómodo para quien lo observa desde la distancia. Es limpio, coherente y profundamente humano. Es el recuerdo silencioso de alguien que supo comportarse con grandeza, incluso cuando no era tratado con justicia. Por eso todo lo demás empieza a parecer una copia pálida, una imitación sin sustancia. Personas pueden entrar y salir de sus vidas, pueden cambiar de entornos, intentar comenzar de nuevo, pero cada vez que se encuentran con actitudes pequeñas, manipulaciones disfrazadas o afectos condicionados, inevitablemente recuerdan cómo actuaste tú cuando tenías todas las razones para hacer lo contrario. Tu amabilidad nunca fue debilidad, era dominio propio, era una forma de poder que no necesita imponerse para ser evidente, era la expresión externa de alguien que entiende su valor y no necesita rebajar sus principios para demostrarlo. Y esa realización pesa, porque aceptar esa verdad implica reconocer algo que muchos preferirían evitar. Tuvieron frente a ellos algo extraordinario y no supieron reconocerlo mientras lo tenían. Fueron tratados con una consideración que no pidieron, que no supieron cuidar y que tampoco supieron devolver en la misma medida. Fueron elevados por tu presencia sin haber hecho el trabajo interno necesario para sostener ese nivel de relación. Ahora caminan con la sombra de ese estándar, acompañándolos en cada interacción. Está en los silencios incómodos después de una discusión trivial, en las palabras que escuchan de otras personas y que no tienen la misma profundidad, en el eco persistente de lo que una vez fue posible y que ellos mismos eligieron destruir. Porque no solo te fuiste de sus vidas, les dejaste un espejo, les dejaste una referencia de lo que significa tratar a alguien con verdadera integridad, y ninguna cantidad de tiempo, nuevas relaciones o excusas tardías puede borrar completamente esa comparación. Pero antes de seguir adelante, hay una pregunta importante que necesitas hacerte con honestidad. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para reclamar lo que te corresponde? Porque hay algo que quienes actúan como serpientes en la vida de otros entienden muy bien. Si logran sembrar suficiente duda en tu mente, pueden hacerte creer que la justicia nunca llega, que el equilibrio del universo es solo una ilusión, que el dolor es simplemente la norma inevitable de la vida. Intentan convencerte de que los ciclos de pérdida, traición y decepción son lo único que existe. Y esa narrativa funciona mientras logran que la aceptes como verdad, pero no lo es. Existe un momento en el que cada ciclo encuentra su cierre, en el que cada acción revela finalmente su consecuencia. No se trata de venganza ni de desgaste emocional persiguiendo a quienes te hicieron daño. Se trata de alinearte con algo mucho más profundo, las leyes invisibles que rigen el equilibrio de la vida. Cuando una persona deja de gastar su energía en reaccionar y empieza a dirigirla hacia su propio crecimiento, algo cambia en el tablero completo. Y ahí aparece la verdad más poderosa de toda esta historia. Su traición no te destruyó, te transformó. Ellos apostaron a que sus mentiras, sus manipulaciones calculadas y sus juegos de poder iban a fragmentarte, a dejarte sin dirección, cuestionando tu valor y dependiendo de su aprobación para reconstruirte. Ese era el plan, porque sólo así podían mantener la ilusión de control que necesitaban para sostener su narrativa. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Tomaste cada herida y la convertiste en aprendizaje. Cada traición afinó tu capacidad de ver con claridad. Cada intento de manipulación fortaleció los límites que hoy protegen tu paz. Cada movimiento diseñado para hundirte terminó convirtiéndose en el escalón que utilizaste para elevarte aún más. No solo sobreviviste a lo que intentaron hacerte, creciste desde dentro de esa experiencia. Y esa es precisamente la parte que nunca podrán comprender del todo, porque el poder que creían tener sobre ti siempre fue una ilusión que solo funcionaba mientras tú creías en ella. En el momento en que dejaste de alimentar esa ilusión, todo su sistema de control se derrumbó silenciosamente. Ahora,
cuando miran hacia atrás y revisan cada intento de hacerte daño, se encuentran con la misma realidad una y otra vez. No funcionó. De hecho, produjo el efecto contrario. Los ataques que debían quebrarte terminaron revelando tu verdadera fortaleza. Las traiciones que debían someterte aceleraron tu independencia. El dolor que pretendía encerrarte terminó refinando la claridad con la que hoy avanzas por el mundo. Porque tú no solo sobreviviste a su traición, la convertiste en la base de una versión de ti misma mucho más consciente, más libre e mais poderosa de lo que jamais imaginaram que poderias chegar a ser. Você transformou aquilo que antes tentaram usar contra você na própria coroa, que agora carrega com dignidade. E todos eles, cedo ou tarde, terão que conviver com essa realidade todos os dias, na comparação silenciosa entre a história que esperavam ver acontecer com você e a história real que se desenrolou diante dos olhos deles. Porque no fundo eles acreditavam que você permaneceria no mesmo lugar, repetindo os mesmos padrões, reagindo da mesma forma previsível de sempre. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Você cresceu, mudou de nível, rompeu o roteiro invisível que haviam escrito para sua vida e transformou cada tentativa de limitação em combustível para a própria evolução. E agora existe algo que você precisa compreender profundamente sobre a natureza do que eles realmente perderam. Na mente deles, parece que perderam apenas uma pessoa, alguém que se afastou, alguém que simplesmente não está mais por perto. Mas a verdade é muito mais profunda e muito mais irreparável do que isso. O que eles perderam foi o acesso a uma frequência que não pode ser copiada, imitada ou substituída. Perderam a oportunidade rara de estar na presença de alguém que os via por inteiro, alguém que conseguia enxergar além das máscaras, além das histórias que contavam para se proteger. Perderam a experiência de serem compreendidos a partir da sabedoria e não do julgamento. Perderam o privilégio de serem conhecidos de verdade, com toda a profundidade e até mesmo com todo o desconforto que esse tipo de verdade carrega. E o que realmente os mantém acordados nas horas silenciosas da madrugada não é simplesmente a sua ausência física. O que pesa sobre eles é perceber que a vida continua andando, mas algo dentro deles permanece parado no mesmo ponto. Eles seguem tentando substituir o que existia naquela conexão. Seguem procurando em outras pessoas uma sensação semelhante. Mas tudo o que encontram parece mais vazio, mais superficial, mais passageiro. Cada nova tentativa revela ainda mais claramente o quanto aquilo que tinham com você era raro. Enquanto isso, a sua vida continua avançando com integridade, com direção, com uma sensação de completude que não depende da aprovação de ninguém. E é exatamente esse contraste que cria dentro deles uma sensação constante de perda, que não sabem explicar, mas que sentem de forma inevitável. Porque você não é o tipo de pessoa que aparece duas vezes no caminho de alguém. Você é o tipo de presença que define épocas inteiras na vida das pessoas. É o tipo de consciência que, quando chega, eleva o nível de tudo ao redor, muda o padrão do que é aceitável, transforma a forma como as conexões são percebidas dali em diante. E quando uma presença assim parte, deixa para trás um padrão que o tempo não consegue apagar. Um padrão que torna qualquer substituição incompleta. É exatamente por isso que existe o chamado Círculo dos Escolhidos. Um espaço criado para honrar essa verdade e para reunir pessoas que operam na mesma frequência de consciência. Um lugar onde você encontra não apenas palavras motivacionais vazias, mas suporte verdadeiro, irmandade verdadeira, orientação direta de pessoas que entendem a jornada de quem carrega esse tipo de consciência. Um quartel-general para aqueles que sabem que não estão aqui apenas para sobreviver, mas para transformar tudo o que tocam. Se você ainda não faz parte desse espaço, o link fixado é a porta de entrada, e talvez hoje seja exatamente o momento em que essa porta se abre para você. Mas antes de encerrar, precisamos falar sobre algo fundamental que explica grande parte do comportamento das chamadas serpentes ao seu redor. Não era apenas da sua presença que elas se alimentavam, mas dos ciclos que se repetiam entre vocês. Elas dependiam da previsibilidade, da certeza de que os acontecimentos sempre terminariam da mesma forma. Empurravam seus limites repetidamente porque sabiam que você acabaria voltando, que você reinterpretaria os erros delas, que encontraria uma forma de compreender, de perdoar, de oferecer mais uma oportunidade. Esse ciclo era a zona de conforto delas. Era a prova silenciosa de que ainda tinham algum tipo de controle sobre a dinâmica da relação. Até que um dia,
Você simplesmente decidiu parar, sem drama, sem grandes anúncios, sem discursos finais. Você apenas deixou de participar do roteiro que tinham escrito para você. E naquele exato momento, o chão sob os pés deles desapareceu. O que agora os persegue não é apenas a sua ausência, mas a compreensão inevitável de que o ciclo não pode mais ser reiniciado. A rede de segurança, construída sobre suas reações, deixou de existir. O mapa que tinham de você se tornou completamente obsoleto. E não existe forma de atualizá-lo, porque a versão de você que aquele mapa descrevia já não está mais acessível. Sua saída não apenas levou você para um novo lugar, ela também apagou o caminho de volta para o antigo cenário, onde eles podiam encontrar você, previsível, controlável, contido. E nesse vazio inesperado, eles finalmente se deparam com uma verdade que evitaram durante todo o tempo em que essa dinâmica existiu. A verdade de que responsabilidade não é opcional. A verdade de que padrões repetidos geram consequências inevitáveis. A verdade de que sua presença nunca foi algo que eles possuíam ou podiam explorar indefinidamente. Foi um presente raro que escolheram desperdiçar. E é impossível esquecer alguém que teve a coragem de quebrar o único ciclo onde eles acreditavam ter poder. É por isso que você permanecerá na memória deles, não apenas como uma pessoa que partiu, mas como o ponto de ruptura que provou que ciclos não são eternos, que paciência tem limites, e que quando esse limite é finalmente alcançado, o próprio universo se reorganiza ao redor da nova realidade criada pela sua decisão. Agora escute bem, porque existe uma última verdade que precisa ficar gravada dentro de você antes que essa conversa termine. Todo o desordem que eles estão vivendo agora, todo o caos interno que se amplificou depois da sua saída, não nasceu da sua ausência. Ele apenas foi revelado por ela, porque quando você estava presente, muitas das falhas deles permaneciam escondidas atrás da sua capacidade de compreender, de sustentar, de equilibrar a dinâmica. Quando você saiu, o espelho desapareceu e eles ficaram frente a frente com aquilo que sempre tentaram evitar em si mesmos. E essa é a verdadeira razão pela qual a sua partida ecoa tão profundamente dentro deles. Porque sua ausência não apenas mudou a história, ela revelou a verdade que eles passaram anos tentando ignorar. O ruído que eles não conseguem silenciar desde que você partiu não nasceu porque você os feriu. Nasceu porque, sem perceber, perderam algo que sempre esteve ali, funcionando como um estabilizador invisível. Algo que mantinha o ambiente equilibrado sem exigir reconhecimento. E quando essa presença desaparece, aquilo que antes parecia controlado revela sua verdadeira natureza. O que você deixou para trás não foi apenas um espaço vazio, foi a ausência de uma força silenciosa que organizava tudo ao redor. A sua presença era clareza, calma, direção. Não era uma ordem imposta pela força, nem uma tentativa de controlar pessoas ou situações. Era um tipo de ordem que nasce naturalmente dentro de alguém que já enfrentou os próprios conflitos internos, que já encarou seus padrões, suas sombras, suas limitações e decidiu trabalhar sobre elas. Você operava a partir de intenção verdadeira, de consciência. E quando alguém vive dessa forma, sua energia acaba trazendo estabilidade para ambientes que, por si só, sempre foram caóticos. Enquanto você estava ali, muitas coisas funcionavam melhor do que eles imaginavam. Decisões eram tomadas com mais equilíbrio, conflitos eram suavizados antes de explodirem, tensões eram dissolvidas antes de se transformarem em crises. Mas a maioria nunca percebe isso enquanto acontece. A estabilidade se torna invisível para quem se acostuma com ela. Só quando desaparece é que o contraste revela o que realmente existia. Agora o caos que sempre esteve presente, mas que sua calma ajudava a amortecer, voltou com toda a intensidade. As inseguranças que estavam escondidas voltaram a ecoar. As culpas que eram ignoradas começaram a pesar. As decisões tomadas a partir do ego, da impulsividade ou do medo, agora mostram suas consequências sem nenhum filtro que suavize o impacto. E cada vez que algo dá errado, cada vez que o ambiente se torna mais tenso, cada vez que uma escolha impulsiva gera mais instabilidade, a mente deles retorna inevitavelmente ao mesmo ponto de comparação. Como era quando você estava ali? Por que as coisas pareciam mais claras naquele tempo? Por que agora tudo parece mais confuso? Essa comparação pesa mais do que qualquer discussão que poderia ter acontecido. Porque ela não depende de palavras, depende da realidade. E a realidade
não pode ser manipulada por orgulho ou justificativas. No fundo, eles sabem que estiveram diante de alguém que enxergava o jogo de forma diferente. Enquanto muitos moviam peças de forma impulsiva, reagindo apenas ao momento imediato, você observava o tabuleiro completo. Você percebia padrões, calculava consequências, entendia o impacto das decisões antes mesmo de elas acontecerem. Não era magia, era consciência. Era a habilidade de olhar além do movimento presente e perceber a direção de toda a partida. E quando finalmente chegou o momento da sua saída, ela não foi explosiva, nem carregada de drama. Foi silenciosa, precisa, irreversível, como um cheque-mate que já estava preparado muito antes de ser executado. Não houve espaço para revanche, nem para negociações de última hora. Apenas a constatação inevitável de que a partida tinha terminado. Mas o que ficou gravado na memória deles não é apenas o momento da sua partida. Não são as últimas palavras, nem as explicações que talvez nunca tenham sido ditas. O que permanece é algo muito mais profundo. A percepção de que estiveram diante de alguém que compreendia o jogo da vida em um nível que eles talvez nunca alcancem. E você não precisou provar isso. Não precisou levantar a voz, nem exigir reconhecimento. Você simplesmente saiu com a tranquilidade de quem já entendeu o próximo capítulo da própria jornada, com a serenidade de quem sabe o que vem adiante e recebe esse futuro com os braços abertos. Por isso você se torna inesquecível, não apenas pelo que fez, mas pelo que revelou, pelos padrões que estabeleceu sem precisar anunciá-los, pela forma como demonstrou que é possível viver com integridade em um mundo onde muitos operam apenas por reação ou conveniência. Você se torna inesquecível porque sua presença carrega uma frequência rara, uma consciência que não pode ser copiada, uma energia que não pode ser substituída por alguém que apenas tenta ocupar o mesmo espaço. Quando alguém encontra esse tipo de presença na própria vida, algo muda para sempre. Mesmo que essa pessoa vá embora, a marca permanece. É por isso que eles revisitam mentalmente o passado. É por isso que tentam reinterpretar momentos, recuperar conversas, imaginar possibilidades que já não existem. Não é apenas nostalgia, é a mente tentando compreender algo que antes foi completamente subestimado. Eles subestimaram sua visão, subestimaram sua força, subestimaram a disciplina que você construiu ao longo de anos trabalhando em si mesmo. A precisão com que você se move pela vida não é sorte nem milagre, é o resultado de escolhas conscientes, de limites claros, da compreensão de que sua energia é valiosa demais para ser entregue a qualquer ambiente ou a qualquer pessoa. E a marca que você deixa não é temporária. A consciência que você desperta nas pessoas que cruzaram seu caminho continua existindo muito depois da sua partida. As comparações que inevitavelmente surgirão ao longo da vida delas continuam aparecendo. A realidade que agora precisam encarar sobre si mesmas continua presente. Tudo isso permanece porque foi construído a partir da autenticidade. Não veio do drama, nem da necessidade de provar algo. Veio da integridade. Veio da precisão silenciosa de alguém que sabe quando agir, quando falar e quando simplesmente caminhar em direção a outro destino. E agora que você entende isso, há algo importante que precisa fazer com esse conhecimento. Não o guarde apenas para si, porque existem outros escolhidos neste mundo que ainda carregam o peso das experiências que viveram, acreditando que estão sozinhos, sem perceber que existe um caminho, um conjunto de ferramentas e uma comunidade preparada exatamente para pessoas como eles. O Protocolo 777 não é apenas um conjunto de ideias, é um escudo. É um sistema criado para que o escolhido nunca mais se torne presa fácil de manipulações, para limpar os resíduos energéticos deixados por quem tentou implantar confusão em seu caminho para reconhecer as serpentes antes mesmo que elas se aproximem. É também uma forma de encerrar ciclos de dor que já duraram tempo demais, recuperar a própria força e alinhar sua trajetória com aquilo que o universo realmente tem reservado para você. Tudo isso está disponível no link fixado. Acesse, compreenda, incorpore esse conhecimento ao seu arsenal interior. E se o caminho do escolhido parece grande demais para ser percorrido em completa solidão, lembre-se de que existem outros caminhando na mesma direção, esperando apenas o momento em que você decide dar o próximo passo. Então entende isto com total clareza. O círculo dos escolhidos não é apenas um lugar simbólico,
não é apenas uma ideia bonita criada para confortar quem se sente diferente. O Círculo dos Escolhidos é um lar espiritual para aqueles que passaram anos caminhando em silêncio, carregando responsabilidades que poucos perceberam e desenvolvendo uma força que o mundo muitas vezes tentou diminuir. É um espaço onde a tua presença não precisa ser explicada, porque todos ali reconhecem no outro a mesma chama que arde dentro de si. É a verdadeira elite espiritual, não definida por riqueza, status ou aparência, mas por consciência, caráter e pela coragem de continuar crescendo, mesmo depois de todas as quedas. Dentro desse círculo, o teu lugar já está reservado. Não porque alguém decidiu te favorecer, mas porque a tua própria jornada te trouxe até esse ponto. Ali, a irmandade não é apenas uma palavra bonita, é uma realidade viva. O suporte é direto, sincero, sem jogos escondidos. O conhecimento que circula ali não é o tipo de informação superficial que se encontra em qualquer esquina da internet, mas sim um entendimento profundo que só pode ser compartilhado entre aqueles que realmente despertaram para quem são. Por isso chegou a hora de fazer algo que talvez tenhas adiado por muito tempo: reclamar o teu lugar. Não amanhã, não quando parecer mais conveniente, mas agora. Porque cada momento que passas negando o teu próprio valor é um momento em que continuas permitindo que o mundo te veja como algo menor do que realmente és. Deixa de ser presa fácil para quem nunca conseguiu compreender a tua essência. Junta-te àqueles que já perceberam uma verdade simples e poderosa. O escolhido nunca foi destinado a lutar sozinho. O escolhido foi feito para se elevar ao lado de outros que caminham na mesma direção. Pessoas que não temem a tua luz, que não tentam diminuir a tua força, mas que a amplificam. O link fixado é mais do que um simples acesso. É uma porta aberta neste exato momento. Uma porta que existe hoje, agora, enquanto estas palavras chegam até ti. Porque se existe algo que precisa ficar absolutamente claro nesta noite, é isto: tu não os perdeste. Durante muito tempo talvez tenhas acreditado que certas pessoas saíram da tua vida porque falhaste de alguma forma, porque não foste suficiente ou porque o destino decidiu te afastar delas. Mas a verdade é outra, e quando finalmente a enxergas, algo dentro de ti muda para sempre. Tu não os perdeste, tu te transcendeste, tu te elevaste para além do papel limitado em que tentaram manter-te preso. Enquanto continuaste crescendo, enquanto continuaste buscando algo mais verdadeiro, algumas pessoas simplesmente não conseguiram acompanhar o ritmo da tua transformação. Elas não perderam apenas uma amizade, um parceiro ou uma presença comum no cotidiano. Elas perderam acesso a algo raro. Perderam acesso a alguém que aparece uma única vez na vida. Alguém cuja presença muda o ambiente, redefine padrões e cria um antes e um depois impossível de ignorar. Esse tipo de pessoa não se substitui, não se replica e não se reencontra facilmente no caminho. E é exatamente por isso que a perda deles é permanente. Porque certas conexões, quando quebradas por incapacidade de reconhecer o valor que tinham diante de si, simplesmente não podem ser reconstruídas da mesma forma. O que eles deixaram escapar não volta atrás no tempo. O jogo terminou naquele momento em que escolheste continuar fiel a quem és. Esse foi o teu verdadeiro checkmate. Não um golpe dramático ou barulhento, mas uma vitória silenciosa que se revela ao longo dos anos. A vida que estás construindo do outro lado de tudo o que viveste é a prova mais clara de todas. Cada passo que dás agora, cada nível de consciência que alcanças, cada nova oportunidade que surge no teu caminho, confirma algo que antes talvez fosse difícil aceitar. Nunca foste tu que não estavas à altura deles. Sempre foram eles que não estavam à altura de caminhar contigo. Então continua avançando, genuíno. Continua subindo mesmo quando o caminho parece íngreme. Continua sendo exatamente aquilo que nasceste para ser, sem pedir permissão, sem diminuir a tua essência, para caber em espaços pequenos demais para a tua verdade. Tu és o escolhido, o que não se rende quando a pressão aumenta, o que não se dobra diante da dúvida alheia, o que transforma cada ferida em aprendizado, cada traição em estratégia e cada tentativa de quebrá-lo em uma coroa invisível que só alguém com a tua história tem força suficiente para carregar. Porque no final, a tua jornada nunca foi sobre provar algo para o mundo, sempre foi sobre lembrar quem realmente és. E quando esse reconhecimento se torna completo, o caminho deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser propósito. Que Deus te abençoe em cada passo desta caminhada.
E quando estiveres pronto para ocupar plenamente o teu lugar, nós nos encontraremos dentro do círculo,